Eu moro aqui nesse bairro faz tempo, mais de 30 anos. Vi muita casa mudar de dono, gente que chegou cheia de planos e foi embora sem nem se despedir. Mas aquela mansão, ali na esquina da Rua Larga, nunca mudou. Ficou com a mesma família desde que eu era moleque, até o ano passado, quando o velho dono morreu. A casa ainda era bonita, mas já tinha aquele ar de parada no tempo. Fachada alta, portão de ferro trabalhado, jardim grande na frente e uma piscina no fundo que todo mundo comentava que estava largada fazia décadas. A água sempre escura, um cheiro ruim que às vezes dava para sentir aqui da calçada, principalmente nos dias quentes. O homem que comprou depois parecia animado. Disseram que ele queria reformar tudo, devolver o brilho da casa. Eu via movimento lá dentro, pintores, pedreiros, jardineiro arrancando mato. Até que chegou o dia da tal limpeza da piscina. Foi numa manhã abafada, o sol já forte. Vi o caminhão-pipa parar e 3 homens com mangueiras, bombas e umas ferramentas pesadas. No começo era só barulho de máquina e aquele cheiro de água velha que vinha no vento. A piscina estava tão turva que nem dava para ver um palmo abaixo da superfície. Conforme eles foram drenando, o cheiro piorou. Um cheiro meio adocicado, misturado com mofo e ferrugem. Eu me lembro de ter pensado que devia ter bicho morto lá dentro. Rato, pombo, alguma coisa assim. Fiquei encostado no meu portão, olhando. Um dos homens acenou para o outro e apontou para o fundo. A água tinha baixado o suficiente para mostrar um contorno grande, escuro. Primeiro achei que fosse um pedaço do revestimento soltando, mas não. Tinha formato definido, um retângulo. E tinha corrente, dava para ver enrolada. Eles pararam um pouco, conversaram baixo. A água continuou descendo, revelando mais. O retângulo era de metal, já todo corroído, com marcas alaranjadas de ferrugem. Aquilo não era peça de construção, era um caixão. Quando percebi que era um caixão, fiquei parado, sem saber se tinha visto certo. Não foi aquele momento de meu Deus, que o povo adora inventar em filme. Foi mais como um peso caindo no estômago. Não fazia sentido. Um dos homens da limpeza tirou o celular do bolso e começou a filmar. O outro já estava ligando para alguém. Eu não escutava direito, mas pelo jeito era para o dono da casa. Minutos depois, o novo morador apareceu no quintal. Estava de camiseta e chinelo, com a expressão de quem ainda estava tentando entender o que via. Eles conversaram rápido e decidiram parar tudo. A bomba ficou desligada e o barulho cessou. Aquele silêncio só fazia o cheiro ficar mais evidente. O dono pegou o telefone e ligou para a polícia. Enquanto esperavam, ninguém mexeu no caixão. Ficou lá, quase todo à amostra, preso por 2 correntes grossas presas em argolas no fundo da piscina. Não demorou e 2 viaturas chegaram. 4 policiais entraram. Eu fiquei de longe, fingindo que estava cuidando da calçada, mas observando cada movimento. Um deles desceu até a beira da piscina e se agachou. Conversaram entre si, chamaram reforço. Pouco depois, veio uma viatura da perícia. O procedimento foi lento. Primeiro, fotografaram tudo. Depois, um dos peritos entrou na piscina usando botas de borracha e tentou levantar o caixão, mas não dava. As correntes estavam presas de um jeito firme. Trouxeram uma ferramenta pesada, tipo um alicate industrial, para cortar os elos. O som do metal estourando ecoava. Quando conseguiram soltar, 4 homens se juntaram para erguer. A água escorria pela lateral, preta, grossa. O caixão parecia mais pesado do que deveria. Colocaram sobre um estrado improvisado ao lado da piscina. O dono da casa ficou encostado na parede de braços cruzados, com o rosto duro. Os peritos fizeram mais fotos, anotaram coisas. A tampa tinha partes corroídas, mas ainda estava fechada. Retiraram os parafusos com cuidado, alguns quebraram na mão deles. Quando levantaram, o ar que saiu dali foi pior do que o da piscina. Vi gente cobrindo o nariz com a camisa. Lá dentro, não era mais corpo, era esqueleto. Bem arrumado, como se tivesse sido colocado de propósito naquela posição.
mãos cruzadas sobre o peito. A roupa já não era roupa, só pedaços de tecido grudados nos ossos. Mas tinha um detalhe. Sobre o peito, preso com um pedaço de fita já desbotada, havia um envelope amarelado. Um dos peritos retirou com delicadeza e colocou dentro de um saco plástico. Não abriram ali na hora. Continuaram o trabalho, fotografando, medindo, recolhendo o que restava. Só depois, com todo o material já guardado, é que o envelope foi aberto, na mesa improvisada no quintal. O papel estava quebradiço, com manchas escuras. A letra era irregular, meio tremida. E a primeira frase foi o suficiente para mudar o clima de todo mundo ali. O perito leu em voz baixa, mas como o quintal estava silencioso, deu para escutar quase tudo. A carta começava com uma frase direta. Se estão lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Não tinha data, mas dava para perceber que era antiga, provavelmente escrita anos antes. Ele se identificava pelo nome completo, o mesmo do antigo dono da casa. Logo depois, entrava num relato frio, sem rodeio. Dizia que, anos atrás, teve um caso com a empregada. Não falava o nome dela, só descrevia que era jovem, bonita demais para trabalhar em silêncio. Segundo ele, a relação começou escondida, mas ela começou a querer mais. Dizia que ia contar para a esposa, que ia acabar com a família dele. A carta deixava claro que ele não pensava em perder nada do que tinha. Escreveu assim: quem ameaça minha vida, perde a dela. Contou que numa noite, quando a casa estava vazia, porque a família tinha viajado, ele chamou a moça para conversar na área da piscina. Disse que ela não gritou, não explicou como a matou, não deu detalhes, mas deixou subentendido. Falou apenas: quando percebi, já estava feito. Depois, descreveu que ficou com medo de deixar o corpo em qualquer lugar onde pudessem encontrar. A piscina já não era usada havia anos e tinha sido parcialmente esvaziada para concertos, mas nunca completaram a obra. Ele decidiu transformar aquilo em caixão e cova ao mesmo tempo. Comprou um caixão simples, mandou entregar em outro endereço e levou para casa escondido numa madrugada. A carta dizia que ele mesmo prendeu correntes no fundo da piscina e baixou o caixão até lá, antes de encher de novo, e que manteve o local sempre abandonado de propósito. Qualquer jardineiro ou funcionário que sugeria limpar ou reformar a piscina, ele dispensava no dia seguinte. No final, explicava por que nunca vendeu a casa. Essa casa é meu cofre. E lá dentro, no fundo, está a única pessoa que poderia destruir meu nome. Enquanto eu viver, ela fica onde está. O perito não leu mais nada. Dobrou o papel com cuidado e colocou de volta no saco. O dono novo da casa ficou olhando para o chão o tempo todo, como se estivesse tentando digerir o que aquilo significava. Ninguém falou muito depois disso. A remoção do esqueleto foi rápida. Colocaram numa bolsa própria, levaram para o carro da perícia. As correntes cortadas ficaram jogadas num canto, enferrujadas, ainda com pedaços de limo grudados. O cheiro demorou para sair do quintal. Nos dias seguintes, o assunto correu pelo bairro. Todo mundo tinha uma teoria, mas a história oficial era aquela carta. Não houve investigação longa. O homem já tinha morrido e ninguém mais foi responsabilizado. Hoje, quando passo na frente, vejo que o dono novo reformou tudo. A piscina agora tem água limpa, azulejo novo, luzes. Só que, mesmo bonita para quem sabe do que aconteceu, parece sempre fora de lugar. E eu penso, ele queria que o segredo ficasse preso com ela. Mas a casa não obedeceu. Eu conheço o Ricardo há mais de 15 anos. A gente se fala quase todo dia. Então, quando ele me ligou, todo empolgado, dizendo que tinha fechado a compra de uma mansão no litoral, eu achei que fosse mais uma daquelas ideias de momento dele. Mas dessa vez, não era exagero. Ele realmente tinha comprado a casa. E não era qualquer casa.
Era a mansão onde tinha morado um dos atores mais conhecidos da Globo. Aquele tipo de nome que até quem não acompanha a novela reconhece. O cara tinha morrido em 2019 e desde então a propriedade tinha ficado fechada. Só que os herdeiros resolveram vender no fim de 2021 e aí o Ricardo entrou na jogada. Ele me explicou que o preço estava bem abaixo do valor de mercado. Não era que a casa estivesse caindo aos pedaços. Tinha uns pontos de infiltração, pintura descascada, piscina precisando de manutenção, mas nada demais. Pelo tamanho e localização, era um negócio que qualquer corretor chamaria de oportunidade rara. A mansão tinha 3 andares, piscina de borda infinita com vista para o mar e no subsolo um estúdio de gravação profissional que o ator usava para projetos pessoais. O Ricardo, que trabalha com produção musical, viu nisso o ponto decisivo para fechar. Ele já falava que ia economizar com aluguel de estúdio e que a casa ia ser também um investimento. Na primeira vez que ele me levou lá, eu reparei que boa parte da decoração ainda era original. Tinha móveis pesados, quadros, cortinas, até alguns equipamentos no estúdio. Era como se os herdeiros tivessem tirado só as coisas mais pessoais. E, olhando pelo jeito que a casa estava, dava para sentir que ela não tinha sido habitada desde a morte do dono. Os primeiros dias dele lá foram de adaptação. Muita coisa para organizar, caixas espalhadas, técnicos entrando e saindo para consertar detalhes. Mas já na primeira semana, ele comentou comigo uma coisa que eu achei estranha. Falou que, sempre que passava pelo corredor principal do segundo andar, sentia um cheiro forte de perfume masculino. Não era aquele aroma que fica no ar depois que alguém usa, sabe? Ele disse que era como se alguém tivesse acabado de passar ali. Aparecia e sumia sem lógica. A princípio, ele pensou que podia ser dos móveis antigos ou das cortinas, já que não tinha trocado tudo ainda. Só que, segundo ele, o cheiro aparecia até quando as janelas estavam abertas e a casa toda arejada. Ele também comentou que em algumas noites chegava tarde e percebia luzes acesas no estúdio, mesmo jurando que tinha apagado antes de sair. Uma vez, chegou a ir conferir o disjuntor, achando que podia ser algum problema elétrico, mas estava tudo normal. Na época, ele falava disso rindo, como se fosse mais curiosidade do que preocupação. Mas, olhando agora, foi o começo daquilo tudo. As coisas começaram a mudar mesmo depois de umas 2 semanas. Eu lembro que o Ricardo me ligou num sábado de manhã com uma voz estranha. Não era medo declarado, mas também não era aquele jeito tranquilo dele. Ele disse que na noite anterior tinha ficado até tarde mexendo em uns contratos no escritório da casa, que fica no segundo andar, de frente para o corredor. Enquanto trabalhava, ouviu passos pesados, mas lentos, vindo justamente daquele corredor. Ele achou que fosse um dos prestadores de serviço que ainda estavam indo lá para terminar umas coisas. Só que, quando levantou e olhou, o corredor estava vazio. A parte que me chamou a atenção foi quando ele disse: "O perfume parecia que alguém estava parado do meu lado. Não era mais aquele cheiro fraco que ele já tinha comentado antes. Era forte, tão forte que ele chegou a se afastar um pouco, como se desse para ver alguém ali. Mas não tinha ninguém. Ele tentou deixar para lá, mas começou a reparar em outra coisa. No quarto principal, sempre no mesmo canto, perto de uma poltrona antiga que tinha ficado da decoração original, ele sentia um frio localizado. Não importava se a casa estava quente, se era dia ou noite. Se ele parasse ali, era como se tivesse um ar-condicionado ligado só naquele ponto. Ele até chamou um técnico de refrigeração para ver se havia algum duto escondido, mas não encontraram nada. Os dias seguintes seguiram estranhos. Ele me contou que estava assistindo TV na sala num final de tarde e quando foi para a cozinha pegar água, voltou e a TV estava desligada. Achou que podia ter sido queda de energia. Só que na mesma semana, isso aconteceu ao contrário. Ele acordou no meio da madrugada com a TV ligada, no volume baixo e sempre no mesmo canal.
passando reprises de novelas antigas. Novelas onde o ator da casa tinha feito papel. Foi aí que ele começou a me falar das coisas sem tanto riso no tom. Já não parecia apenas coincidência. E teve a vez do microfone. Isso foi num domingo à noite. Ele desceu para o estúdio para mexer num projeto e quando abriu a porta, o microfone de captação estava ligado, emitindo aquele chiado baixo. Até aí, ok. Podia ter sido ele que deixou assim antes. Mas o banco de apoio, que fica no centro da sala, estava girando devagar, como se alguém tivesse acabado de levantar. Ele disse que ficou parado na porta olhando aquilo e sentiu o mesmo cheiro de perfume. Só que dessa vez, no subsolo, onde nunca tinha sentido antes. Depois desse episódio, ele começou a perceber que estava dormindo cada vez menos. Passava mais tempo no escritório ou fora de casa, inventando compromisso só para voltar o mais tarde possível. E quando voltava, era sempre com aquela sensação de que tinha mais alguém ali dentro. Ele me falou que no começo tentava explicar tudo de forma lógica, que era questão elétrica, corrente de ar, coisas que ficaram impregnadas, mas o problema é que os episódios estavam ficando mais próximos um do outro, como se aquilo estivesse acompanhando o ritmo dele. E foi nesse ponto que veio a noite da tempestade. Aí sim, a coisa virou. A noite que encerrou tudo foi numa sexta-feira. Estava chovendo desde o fim da tarde, mas por volta das 10 virou tempestade de verdade. O vento batia nas janelas e a piscina parecia estar se misturando com o mar lá no fundo. Ricardo disse que já estava deitado, tentando dormir, mas a claridade dos relâmpagos atravessava as cortinas. Por volta das 2 da manhã, ele acordou com a sensação de ter ouvido alguma coisa. Não foi um barulho seco, tipo batida. Ele descreveu como uma voz, grave, cantando bem baixo. Não era música de rádio, nem algo vindo da rua. Até porque, no meio daquela tempestade, só se ouvia o som da chuva e do vento. Ele ficou deitado, tentando entender se tinha sonhado. Mas a voz voltou. Era lenta, arrastada, e segundo ele, parecia cantar um trecho que ele reconheceu na hora. Uma música tema de uma novela dos anos 90, onde o antigo dono da casa tinha sido protagonista. Ricardo se levantou, foi até a porta do quarto e ficou parado, ouvindo. A voz vinha do corredor, e junto dela, o perfume. Ele falou que naquele momento não teve coragem de acender a luz. Andou devagar pelo quarto, pegou a mala que estava encostada no armário e começou a jogar roupas dentro sem dobrar. Lá fora, o som da música parecia se mover, como se a pessoa estivesse andando pelo corredor, indo e voltando. Quando ele abriu a porta do quarto, não viu nada, mas o cheiro era tão forte que parecia se prender na garganta. A música parou. Ele desceu as escadas rápido, pegou as chaves e saiu sem olhar para trás. Foi para o carro com a roupa de dormir e um casaco por cima. Dirigiu até um hotel que conhecia na cidade e só quando fechou a porta do quarto é que percebeu que estava tremendo. No dia seguinte, voltou de manhã com um amigo para pegar o resto das coisas. A casa estava em silêncio, mas o microfone do estúdio, que ele tinha desligado semanas antes, estava ligado de novo. Ricardo colocou a mansão à venda no mês seguinte. Não quis mais passar a noite lá. Até hoje ninguém comprou, e os vizinhos dizem que de vez em quando ainda veem luzes acesas no estúdio. Naquela casa, as coisas nunca ficavam no lugar onde a gente deixava. Não importava se era uma porta encostada, uma cadeira puxada ou um quadro na parede. Sempre tinha alguma coisa diferente quando a gente voltava para ver. Meu pai tinha herdado a casa depois que meus avós morreram. Ela ficava no alto de uma rua de paralelepípedo, numa parte mais antiga da cidade, no interior de Minas. Era grande, com 3 andares, um quintal comprido e uns porões que eu nunca tive coragem de explorar sozinho.
Por dentro, tinha aquele cheiro de madeira que já passou por muita gente, misturado com poeira que subia do piso quando a gente andava. Os primeiros fins de semana lá foram meio estranhos. A gente ia mais para descansar, porque a cidade era tranquila e dava para fugir um pouco da correria. Mas logo na primeira noite, eu percebi que não era como qualquer casa de interior. Era como se ela tivesse sempre acordada. Eu lembro de subir para pegar uma coberta e sentir que tinha alguém andando no corredor no andar de cima. Passos lentos, um de cada vez, indo e voltando. Mas quando cheguei lá, não tinha ninguém. Falei com meu pai e ele disse que podia ser o piso cedendo, que era normal em casa antiga. Eu até aceitei a ideia, mas no fundo sabia que não era só isso. Outra coisa eram as portas. Você fechava uma, saía e quando voltava estava aberta. Ou ao contrário. Minha mãe dizia que a corrente de ar fazia isso, mas nem sempre tinha janela aberta. E às vezes não era só a porta. A cadeira da sala mudava de posição, como se alguém tivesse puxado um pouco e esquecido de empurrar de volta. Eu comecei a reparar que essas coisas aconteciam mais à noite. A casa ficava silenciosa e qualquer barulho parecia maior. Teve uma vez que, de madrugada, ouvi o som de cadeira arrastando no terceiro andar. Só que ninguém dormia lá em cima. Nessa época, eu ainda achava que podia ser impressão. Talvez porque eu não queria acreditar que tinha algo errado. Mas, conforme os meses passaram, ficou mais difícil encontrar explicações. Eu lembro bem da noite em que a coisa ficou mais clara pra gente. Era um sábado, começo do inverno, e o frio naquela casa parecia diferente. Não era só a temperatura, era como se viesse de dentro das paredes. A gente tinha jantado cedo e ficado na sala, com a TV ligada, porque não tinha muito o que fazer. Lá pelas 11, todo mundo foi dormir. O quarto dos meus pais ficava no segundo andar, bem no meio do corredor. O meu e o da minha irmã ficavam um pouco mais afastados, perto de uma escada estreita que subia para o terceiro andar. Eu me lembro de ter acordado no meio da noite, com o barulho da porta do corredor, batendo devagar. Como se alguém estivesse abrindo e fechando só um pouco, várias vezes. Fiquei deitado, tentando ignorar, até ouvir um estalo de piso bem na frente do quarto dos meus pais. De manhã, minha mãe estava diferente. Tomava café calada, olhando para a xícara e não respondia muito. Mais tarde, meu pai chamou a gente para ir no quintal e eu ouvi ele perguntando para ela, baixo, se estava tudo bem. Ela demorou para responder e só disse, não dormi direito. Não foi no mesmo dia que ela contou, só uns 2 ou 3 depois. A gente estava na cozinha e ela falou do nada. Naquela noite, eu vi alguém no quarto. Eu achei que ela estava falando de sonho, mas ela começou a descrever. Disse que acordou no meio da madrugada e quando abriu os olhos, tinha um homem parado no pé da cama, olhando para eles. Alto, magro, pele muito clara, cabelo penteado para trás. Usava uma roupa que ela disse parecer antiga, camisa branca e colete escuro. Ela contou como se estivesse descrevendo alguém vivo que poderia passar por você na rua. Disse até que conseguia ver os vincos no rosto, como se fosse alguém que vivia preocupado. Quando ela terminou, meu pai ficou parado, segurando o copo sem beber. Ficou pálido. Não falou nada por uns segundos e depois disse, eu sei quem é. Ele não explicou pra gente naquele momento. Só mais tarde comentou, quase como quem queria encerrar o assunto, que era o antigo dono da casa. Um homem que tinha morrido ali mesmo, décadas antes. Não falou como, nem entrou em detalhes, e a gente entendeu que não era algo que ele queria revisitar. Depois disso, as coisas começaram a se intensificar. Não era todo dia, mas a frequência dos barulhos e das mudanças de lugar aumentou. E não ficava mais restrito à noite. Teve um domingo de manhã que eu e minha irmã estávamos brincando no quintal e ouvimos passos vindo do porão. Só que a porta estava trancada e a chave ficava na cozinha. Meu pai foi lá, abriu e desceu. Voltou em menos de 2 minutos, dizendo que não tinha nada.
mas eu percebi que ele estava pálido de novo. E aí veio a parte que a gente nunca esperava: a morte do meu tio. Ele era irmão do meu pai e costumava ir para lá de vez em quando, ficar uns dias. Não tinha problema de saúde grave, pelo menos que a gente soubesse. Numa noite, ele foi dormir num dos quartos do segundo andar e na manhã seguinte não acordou mais. Foi tudo rápido, sem explicação clara. Naquela semana, a casa parecia diferente. O ar estava pesado, silencioso, de um jeito que não era silêncio comum. Eu e minha irmã, numa tarde, vimos algo que até hoje não sei explicar. Estávamos no corredor, perto do quarto onde ele tinha dormido pela última vez, quando vimos a sombra de alguém parada na porta. Não era sombra projetada por luz de fora, era como se tivesse alguém ali mesmo, parado. Nós duas vimos ao mesmo tempo. Meu pai subiu correndo quando ouviu a gente chamar, mas quando chegou não tinha nada. Depois desse dia, ninguém mais queria dormir sozinho nos quartos do segundo andar. Minha mãe começou a insistir para a gente voltar mais cedo para a casa da cidade, e meu pai parou de levar visitas para lá. A situação ficou mais pesada depois que meu tio morreu, mas o pior momento para mim veio alguns meses depois. Era começo de noite, estávamos só eu e minha mãe na casa. Ela tinha saído para comprar umas coisas, e eu fiquei sozinho na cozinha, ouvindo música baixa no rádio. A luz ali era fraca, amarelada, e a porta que dava para o quintal estava fechada. Eu estava distraído, mexendo num prato em cima da mesa, quando ouvi um barulho seco na porta dos fundos. Primeiro foi como se alguém tivesse encostado rápido, depois começou um arranhar forte, contínuo, como unha ou algo metálico raspando na madeira. A música ainda estava tocando, mas ficou como pano de fundo. Eu virei na direção da porta, tentando entender se não era algum bicho. Antes que eu fizesse qualquer coisa, senti um ar gelado no pescoço e ouvi, bem perto do meu ouvido, uma voz baixa dizendo psiu. Foi rápido, mas perto demais, como se tivesse alguém ali colado. Eu travei na cadeira, nem respirei direito. No mesmo segundo, a luz apagou. Fiquei no escuro total, sem conseguir ver nem a minha própria mão. O som de arranhar parou, mas fiquei parado, sem coragem de me mexer. Acho que fiquei assim uns bons segundos, até ouvir o portão da frente bater. Era minha mãe chegando. A luz voltou sozinha, como se nada tivesse acontecido. Eu não contei nada para ela naquele momento. Não queria preocupar. Depois desse dia, comecei a evitar ficar sozinho naquela casa. E aos poucos, as visitas diminuíram. A vida foi levando a gente para outras rotinas. E a casa acabou ficando fechada. Meu pai ainda ia de vez em quando, mas passava pouco tempo. Quando ele faleceu, ela ficou parada de vez. Anos depois, precisei voltar lá para buscar uns móveis. Era uma tarde de calor, e a casa tinha aquele cheiro de sempre, madeira antiga misturada com poeira. Entrei e fui direto para as janelas, para abrir e deixar entrar ar. O silêncio ali dentro era diferente. Eu fechava uma janela e tinha a impressão de que algo lá dentro ficava mais atento. No fim, comecei a trancar tudo de novo. Quando estava na sala, pronto para sair, ouvi um som no andar de cima. Passos, lentos, um de cada vez, atravessando o piso de madeira. Não era estalo de casa velha, era peso se deslocando. Eu parei, segurando a chave na mão, e fiquei ouvindo. Mais 2 passos e silêncio. Eu estava sozinho, não subi. Tranquei a porta e saí, sem olhar para trás. Até hoje, quando passo pela Rua do Cruzeiro, não olho para cima. Eu e o Paulo só fomos morar na casinha dos fundos porque meu sogro ficou doente e a sogra ofereceu. Não era o plano, mas naquela época tudo parecia mais prático assim. A casa era pequena, bem feita, com um corredor estreito e um quarto que quase não pegava luz. A sogra dizia que antes quem morava ali era um tio distante do Paulo, que vivia sozinho.
Ninguém entrava muito nesse assunto e eu também não perguntei. Nos primeiros dias, parecia tudo normal. A gente organizou as coisas, comprou um colchão novo, mas como a cama já estava lá, usamos a estrutura antiga. Eu até achei bom, porque era firme. No começo, eu não percebi nada, mas, depois de umas semanas, senti que o Paulo estava diferente. Ele sempre foi calmo, mas começou a se irritar por pouca coisa. Eu mesma comecei a ficar mais, não sei, triste, sem motivo. Coisas pequenas viravam discussão. Não era todo dia, mas quando acontecia, ficava aquele silêncio pesado. Não era o tipo de briga que a gente se resolvia logo. Ficávamos dias sem conversar direito. Eu lembro que numa noite acordei com a sensação de que alguém tinha passado pelo corredor. Não vi nada, só ouvi aquele rangido do piso, como quando alguém pisa devagar. Fiquei parada, escutando, mas não aconteceu mais nada. O quarto estava escuro, só com um pouco de luz vindo da rua. Voltei a dormir. Com o tempo, a casa parecia mais fria, mesmo em dias quentes. Não era o clima. Era como se o ar lá dentro fosse mais pesado. Eu até tentava abrir as janelas, mas no quarto quase não entrava vento. O Paulo começou a reclamar de dor de cabeça e dificuldade para dormir. Eu também estava dormindo mal. Acordava no meio da noite, às vezes com o coração acelerado, e não sabia por quê. Era como se eu tivesse levado um susto, mas sem lembrar do motivo. Teve um dia que ele saiu cedo para trabalhar e eu resolvi trocar a roupa de cama. Quando levantei o colchão para ajeitar o lençol, percebi uma costura no forro. Estranhei, porque parecia feita à mão. Passei o dedo e senti algo duro por dentro. Abri com a tesoura e encontrei um embrulho de pano preto, amarrado com barbante. Dentro tinha terra e 3 pregos enferrujados. Eu fiquei olhando para aquilo um tempo, sem saber o que pensar. Não falei nada para o Paulo naquele dia. Guardei o embrulho numa sacola e deixei no fundo do armário. Depois disso, as coisas começaram a piorar. Eu acordava com a sensação de peso no peito, sem conseguir mexer o corpo. Ficava só com os olhos abertos, escutando passos lentos no corredor. Uma vez, achei que vi alguém parado na porta do quarto, mas foi tão rápido que não sei se realmente estava lá. O clima entre eu e o Paulo estava cada vez mais tenso. Ele ficava horas em silêncio, como se estivesse de mau humor sem motivo. Eu também não conseguia mais sentir vontade de conversar. A casa parecia puxar a gente para esse estado. Depois que encontrei aquele embrulho no colchão, eu comecei a reparar mais nas coisas. Não que antes estivesse tudo normal, mas depois daquilo, cada detalhe parecia ganhar um peso diferente. Um fim de tarde, enquanto trocava a fronha do travesseiro do Paulo, senti um volume estranho no meio do enchimento. Abri devagar e encontrei um pedaço de fita, dessas mais grossas, com vários nós apertados. Não entendi o que aquilo fazia ali. Era o tipo de coisa que não aparece por acaso dentro de um travesseiro. Não falei nada. Guardei junto com o outro embrulho, no fundo do armário. Só que, a cada novo achado, o clima da casa parecia mais pesado. O Paulo começou a passar mais tempo fora, chegando tarde, dizendo que tinha ficado no trabalho ou com amigos. Eu não insistia. Também estava mais cansada e sem ânimo para a conversa. Era como se a gente estivesse no mesmo espaço, mas longe. As noites ficaram piores. Teve uma vez que acordei com o som de passos no corredor, mas eram tão lentos que parecia que a pessoa estava parando de propósito, medindo o tempo entre um passo e outro. Eu queria chamar o Paulo, mas a voz não saía. Meu corpo não respondia. Senti aquele aperto no peito e um calor subindo para o rosto, como se eu estivesse sufocando. Quando consegui me mexer, a primeira reação foi acender a luz. O corredor estava vazio. Comecei a reparar em outro detalhe. O ar no quarto mudava de um jeito estranho. Algumas noites ficava abafado e parado, mesmo com a janela aberta. Outras vinha um vento frio do nada,
como se alguém tivesse passado rápido pela porta. Uma manhã, enquanto limpava o quarto, vi que no canto, perto do guarda-roupa, tinha uma pedra pequena, lisa, mas com uns riscos fundos como cortes. Não era dali. O piso era de cerâmica e eu nunca tinha visto aquela pedra antes. Eu lembro que nessa mesma noite foi quando aconteceu a pior paralisia. Acordei de madrugada com aquela sensação de peso de novo, mas dessa vez eu tinha certeza de que tinha alguém no quarto. Não era só na porta, estava mais perto. Senti um deslocamento no colchão, como se tivesse alguém sentado na beirada. Minha visão era só de canto e eu tentava mexer os olhos, mas parecia que estavam travados. Quando consegui mexer a mão, não tinha nada ali. O Paulo dormia virado para o outro lado, respirando pesado. Eu fiquei um tempo sentada na cama, com a luz acesa, esperando o dia clarear. A partir daí, eu não conseguia mais entrar no quarto sem sentir um desconforto físico. Até arrumar a cama parecia tarefa pesada. E o Paulo, ele estava cada vez mais fechado, impaciente. Uma vez, do nada, ele quebrou um copo, porque eu perguntei se estava tudo bem. Depois pediu desculpa, mas o jeito que ele olhava para mim era diferente. Eu comecei a dormir no sofá há alguns dias. Era a única forma de pegar no sono sem sentir aquele peso no peito. Mesmo assim, às vezes eu acordava com o barulho do corredor, como se alguém estivesse andando ali, indo e voltando. Não era só dentro da casa. No quintal, perto da porta de entrada da casinha, o chão tinha uma mancha escura que não saía com limpeza nenhuma. A sogra disse que era infiltração antiga, mas à noite parecia mais escura. Eu evitava passar perto. A relação entre a gente já estava por um fio. Eu não sabia se era o peso do lugar, se era alguma fase ruim, ou se a gente simplesmente tinha se perdido. Mas no fundo, eu sabia que desde que entramos ali, nunca mais fomos os mesmos. A decisão de sair não foi planejada. Não teve conversa longa, nem lista de prós e contras. Foi mais como um momento em que a gente percebe que não dá mais. Lembro bem do dia. Era um domingo de manhã. E o Paulo estava sentado na cozinha, olhando para o nada, com a xícara de café parada na mão. Eu estava lavando a louça e sentia o silêncio pesar. Aquele tipo de silêncio que não é só ausência de som, é ausência de qualquer vontade. Ele largou a xícara, levantou e falou baixo, quase como se estivesse falando sozinho. Não quero mais morar aqui. Eu só respondi. Eu também não. Não teve discussão, nem explicação. Ficamos uns segundos nos olhando e foi como se os dois já soubessem que aquela casa não era pra gente. No mesmo dia, começamos a olhar anúncios. Não importava que fosse menor, mais caro, mais longe. A prioridade era sair. A última semana ali foi estranha. A sensação era de que a casa sabia que a gente estava indo embora. O Paulo começou a dormir no sofá junto comigo, sem a gente combinar nada. O quarto ficou praticamente intocado, com a cama feita e as coisas guardadas em caixas. Na penúltima noite, acordei com um barulho diferente. Não eram passos. Era como se alguém passasse a mão devagar na porta do quarto, arranhando de leve, indo de cima para baixo. Eu fiquei imóvel, tentando ouvir melhor. Quando parei de escutar, levantei devagar e fui até lá. A porta estava fechada. No dia seguinte, empacotando umas roupas, achei no fundo de uma gaveta um pedaço de pano enrolado. Dentro tinha um fio de cabelo trançado com linha. Eu não sei de quem era, nem por que estava ali. Coloquei tudo numa sacola e levei direto para o lixo da rua, sem abrir de novo. O último dia foi apressado. Chamamos um amigo do Paulo para ajudar com a mudança e antes do pôr do sol já estávamos no apartamento novo. A primeira noite fora foi diferente de qualquer outra. Não teve peso no peito nem barulho no corredor. Eu dormi como não dormia há meses. O Paulo também. No dia seguinte, ele estava de bom humor. Fez café. Conversou como antes.
Em poucas semanas, era como se outra pessoa tivesse voltado para o lugar do marido que eu conhecia. Eu mesma me sentia mais leve, com mais ânimo. A gente voltou a rir de coisas bobas. A tensão que tinha virado parte da rotina simplesmente sumiu. A gente não falou sobre os objetos, nunca. Não comentamos sobre as noites mal dormidas, sobre as brigas sem motivo, nem sobre as coisas que vimos ou achamos que vimos. É como se existisse um acordo silencioso de que aquilo ficou para trás. Só que não ficou. De vez em quando passo perto do bairro e vejo o muro alto da casa principal, sinto um incômodo que não sei explicar. Não é saudade. É mais um aviso. Como se meu corpo lembrasse antes da minha cabeça. Já pensei em perguntar à minha sogra mais sobre o tio do Paulo, sobre como ele vivia ali, sobre o que ele fazia. Mas algo me impede. Talvez porque eu tenha medo de ouvir uma resposta que se encaixe demais nas coisas que encontrei. Ou talvez porque parte de mim prefira não saber. Uma vez, meses depois, encontrei por acaso o amigo que ajudou na mudança. Ele comentou, sem maldade, que a casinha estava vazia de novo. Disse que a sogra até pensou em alugar, mas acabou desistindo. Perguntei por quê. Ele deu de ombros e disse: "Não sei, acho que ninguém quis." Desde então, sempre que penso naquela casa, lembro do corredor estreito, do quarto sem luz e do ar parado. E lembro da sensação de que, por mais que a gente tentasse viver normalmente ali, alguma coisa naquele lugar fazia questão de não deixar. Não é que eu acredite em maldição ou qualquer coisa assim, mas também não duvido. A verdade é que naquela casa, até o silêncio parecia ter peso. Eu e meu marido nunca tivemos muito dinheiro sobrando. Então, quando fiquei grávida, a gente começou a procurar um lugar mais barato para morar. Foi aí que a tia dele ofereceu uma casinha no fundo do terreno dela. Pequena, velha, mas com aluguel baixo. A gente topou na hora. Era uma construção simples, só com sala, cozinha, um quarto e um corredor estreito ligando tudo. As paredes tinham manchas de umidade e as janelas, mesmo abertas, deixavam um ambiente meio escuro o dia todo. Não era um lugar bonito, mas a ideia era ficar ali só até juntar algum dinheiro. Nos primeiros dias foi tudo normal, mas eu comecei a reparar que não gostava de ficar sozinha no quintal. A sensação era estranha, como se alguém estivesse de olho, mesmo quando eu sabia que não tinha ninguém. Até quando eu estendia a roupa, eu olhava rápido por cima do ombro, porque parecia que tinha movimento perto da cerca. À noite, começaram os sonhos. Sempre o mesmo tipo de coisa. Eu andando por um corredor que não acabava nunca, portas que batiam de repente, passos atrás de mim. Eu acordava cansada, como se tivesse passado a noite inteira tentando correr de alguma coisa. Não falei nada para o meu marido no começo. Achei que era só impressão por causa da mudança e da gravidez. Mas um dia, lavando a louça depois do jantar, ele entrou na cozinha meio ofegante. Disse que tinha olhado pela janela e visto uma pessoa muito alta, parada perto da cerca, olhando direto na direção da nossa casa. Fui até lá com ele, mas o quintal estava vazio. Mesmo assim, a partir daquele dia, eu comecei a evitar olhar muito para fora quando estava sozinha. Depois do dia em que o meu marido disse que viu aquela pessoa na cerca, as coisas mudaram um pouco no jeito que a gente usava a casa. Antes, o cachorro, o Tico, ficava solto pelo quintal quase o dia todo. Ele era desses que latem para qualquer coisa. Mas depois disso, comecei a perceber que ele evitava a parte do fundo, perto do mato. Ficava mais perto da porta da cozinha, como se quisesse entrar. Uma noite, a gente deixou ele lá fora como sempre, e de madrugada acordei com um choro baixinho. Era um choro estranho, não era de dor forte, parecia mais medo. Abri a porta e ele entrou correndo, encolhendo no canto da sala. Passei a mão nele. Não vi nada de errado, mas ele ficou quieto, sem querer sair de novo. No dia seguinte, ele já não quis comer.
Achei que era calor ou alguma coisa que ele tivesse comido no quintal. Levamos no veterinário, que disse que podia ser virose, mas não parecia nada grave. Mesmo assim, nos dias seguintes ele ficou cada vez mais fraco. Ao mesmo tempo, eu comecei a me sentir estranha. A gravidez já vinha com os enjoos normais, mas os meus pioraram muito. Tinha horas que parecia que o ar na sala estava mais pesado, como se ficasse quente e abafado, mesmo com as janelas abertas. E sempre que eu ficava sozinha ali, dava uma pressão no peito, como se eu tivesse subindo um morro correndo. Não era só físico. Comecei a ficar mais nervosa com barulhos pequenos. Um estalo da madeira do telhado me fazia prender a respiração. Às vezes, no meio da tarde, tinha um som baixo, como se alguém passasse a mão na parede por dentro. Eu tentava ignorar, mas era difícil. Meu marido trabalhava o dia todo, então eu passava muitas horas sozinha. O Tico, que antes era minha companhia, agora ficava deitado num canto, respirando devagar, e me olhava de um jeito que me deixava desconfortável, como se ele estivesse vendo ou sentindo alguma coisa que eu não conseguia. Uma tarde, estava sentada no sofá tentando ler, e senti um arrepio subindo pelas costas. Não foi frio, foi aquela sensação de que alguém se aproxima sem fazer barulho. Olhei para o corredor e tive a impressão, muito rápida, de ver uma sombra no canto perto do quarto. Mas foi tão rápido que eu mesma fiquei me perguntando se tinha imaginado. Tentei não comentar com ninguém. Não queria que achassem que eu estava ficando paranoica por causa da gravidez. Mas, com o passar dos dias, comecei a notar que até quando o meu marido estava em casa, eu ficava mais atenta ao que vinha da janela. Era como se aquela cerca lá no fundo tivesse virado um ponto de atenção constante. O Tico piorou. Voltamos ao veterinário, fizemos exames, mas nada explicava. E eu estava cada vez mais cansada, mesmo dormindo cedo. Tinha dias que acordava com dor de cabeça e uma sensação estranha, como se não tivesse descansado nada. Teve uma noite em que acordei no escuro com um barulho vindo da cozinha. Não era alto, parecia um prato mexendo ou um copo encostando em outro. Levantei devagar, mas quando acendi a luz, tudo estava no lugar. Só que o Tico estava de pé, olhando fixo para a porta do corredor, com o pelo do pescoço eriçado. Naquele momento, eu soube que alguma coisa naquela casa estava deixando a gente diferente. Não era só a questão do medo ou dos sonhos. Era como se o lugar estivesse drenando tudo, a energia, o ânimo, até a saúde. O Tico já não reagia como antes. Passava o dia inteiro deitado, sem comer direito, só levantava para beber água e mesmo assim com dificuldade. Eu já estava preocupada com ele, mas na mesma época comecei a ter uns sintomas estranhos. Não eram só os enjoos normais da gravidez. Tinha dias que eu acordava com tontura, outras vezes com um peso no corpo que me fazia querer ficar deitada o dia inteiro. Meu marido dizia que era por causa do calor, que eu precisava descansar mais, mas eu sentia que era outra coisa. E quando ele saía, eu ficava contando as horas para ele voltar. Não era só por medo, era porque parecia que quando eu estava sozinha, tudo ficava mais silencioso. Mas não era um silêncio bom. Era como se o ar ficasse preso ali dentro. Teve uma noite em que acordei para ir ao banheiro e no meio do corredor vi uma sombra parada no canto. Eu não conseguia entender se era minha visão acostumando com a luz fraca ou se tinha mesmo alguma coisa ali. Acendi a luz rápido e, claro, não tinha nada. Mas voltei para a cama com a sensação de que alguém tinha se mexido. 2 semanas depois, acordei de madrugada com uma dor estranha na barriga. Não era como as cólicas normais de gestante, era mais intensa, mais funda. Tentei respirar fundo, mas piorou rápido. Meu marido me levou para o hospital e não teve muito o que fazer. Voltei para casa sem o bebê. Os dias seguintes foram um borrão. Eu tentava me distrair, mas cada canto daquela casa me lembrava do que tinha acontecido. O Tico, cada vez mais fraco, já não levantava nem quando meu marido chegava. Parecia que ele estava desistindo de tudo.
Um mês depois, foi numa tarde quente. Eu estava lavando umas roupas quando percebi que ele estava deitado de um jeito estranho, com a cabeça caída para o lado. Chamei, toquei nele, nada. O veterinário disse que não tinha como saber ao certo o motivo, mas eu sabia que desde que a gente tinha mudado para ali, ele nunca mais foi o mesmo. Depois disso, a casa ficou ainda mais pesada. Eu e meu marido quase não conversávamos. Não era briga, era como se a gente estivesse sempre cansado demais para qualquer coisa. A comida não tinha gosto, o dia passava e parecia sempre igual. Foi numa noite, sentados à mesa sem falar nada, que decidimos sair. Não teve planejamento, não teve busca por outro lugar com calma. A gente só quis ir embora. Arrumamos as coisas mais importantes, roupas, documentos. Deixamos móveis, utensílios, até eletrodomésticos para trás. Não valia a pena ficar mais um dia ali. Na nova casa, no primeiro dia, eu percebi a diferença. Dormi a noite inteira sem acordar, sem sonho nenhum. Não senti aquela pressão no peito. Meu marido também parecia mais disposto. Nunca mais passamos lá. E eu nunca falei sobre isso com a tia dele, nem com ninguém da família. Só sei que, desde que saímos, nada de estranho aconteceu. Naquela casa, tudo parecia murchar, até a gente. Eu e minha irmã passamos boa parte da infância ouvindo que tem lugares da casa onde criança não precisa entrar. Isso ficava claro sempre que a gente ia passar uns dias na casa da nossa tia-avó. Minha mãe viajava a trabalho de vez em quando, e era lá que a gente ficava. A casa era antiga, simples, com piso frio que estalava quando a gente andava e tinha cheiro de madeira misturado com café passado na hora. O lugar que mais chamava a atenção era o quarto do fundo. Não era um quarto normal. Minha tia-avó chamava de oratório. As paredes eram quase todas cobertas por quadros de santos. Tinha vários crucifixos, terços pendurados e um móvel grande de madeira escura, com imagens de tamanho considerável. Entre elas ficavam velas, castiçais, pequenos potes com água e alguns livros grossos. Desde que me lembro, ela deixava claro: não entrar naquele quarto, principalmente à noite. Dizia que era um espaço de oração, que não era para brincar lá dentro. Eu e minha irmã respeitávamos, pelo menos até aquele dia. Foi numa dessas vezes que minha mãe viajou. A gente já tinha passado o dia brincando no quintal e assistindo TV até mais tarde. De noite, minha tia-avó se recolheu cedo e a casa ficou num silêncio que eu lembro até hoje. Lá pela madrugada, acordei com sede. Levantei devagar para não acordar minha irmã e fui indo para a cozinha. No corredor, percebi uma coisa estranha. A porta do oratório estava entreaberta. Aquilo já não era comum, porque ela sempre deixava fechada. E tinha uma luz fraca lá dentro que piscava como se fosse de vela. Eu parei. Fiquei olhando, tentando entender. Antes que eu pensasse em seguir, senti que tinha alguém atrás de mim. Era minha irmã. Ela também tinha acordado e, curiosa, perguntou baixinho o que eu estava fazendo. Eu só apontei para a porta. Fomos nos aproximando devagar. O corredor era curto, mas parecia maior naquela hora. A luz das velas refletia nos quadros de vidro e dava um tom amarelado nas paredes. Quando chegamos perto, a gente não entrou. Só olhou pela fresta. Lá dentro, sobre o móvel, as velas estavam acesas, só que não estavam como eu lembrava. Pareciam mais próximas da beirada. Eu fiquei tentando lembrar se de dia elas estavam assim ou se era impressão minha. Uma delas chegou a se mover, bem devagar, como se estivesse sendo arrastada. Olhei para as imagens e percebi que algumas estavam ligeiramente viradas, como se não estivessem na posição de sempre. Não era muito, mas dava para ver que não estavam todas olhando para frente. E aí veio o detalhe que fez meu estômago gelar.
O terço que ficava pendurado no crucifixo balançava. Não tinha vento, as janelas estavam fechadas e o movimento era lento, contínuo, como se alguém tivesse acabado de encostar nele. A gente ficou ali sem falar nada. E foi nesse silêncio que ouvimos um estalo seco, parecido com madeira trincando. O som veio do móvel. No mesmo instante, a vela mais próxima da beirada apagou sozinha. Foi aí que trocamos um olhar rápido e voltamos para o quarto. Não saímos mais de lá até amanhecer. A gente passou o resto da madrugada acordada, mas sem coragem de comentar o que tinha visto. Eu fiquei deitada de lado, olhando para a porta do quarto onde estávamos, como se a qualquer momento pudesse ouvir algum barulho vindo do corredor. Minha irmã mexia na coberta o tempo todo, inquieta, e de vez em quando eu percebia ela me encarando, como se quisesse perguntar alguma coisa, mas desistia. A casa, nesse horário, parecia amplificar todos os sons. O estalar do forro de madeira, algum rangido vindo de longe, o tic-tac do relógio na sala. Tudo parecia mais alto. E eu tentava me convencer que aquilo no quarto do fundo tinha alguma explicação simples. Só que, quanto mais eu lembrava da vela se mexendo e do terço balançando, mais difícil ficava encontrar um motivo lógico. O céu clareou rápido. Lá pelas 6, comecei a ouvir barulho na cozinha. Era minha tia-avó preparando café. O cheiro veio junto, misturado ao de pão aquecendo no forno. Minha irmã levantou primeiro, mas eu ainda fiquei um tempo deitada, tentando decidir se ia agir normalmente ou se ia dar algum jeito de perguntar sobre o quarto. Quando finalmente levantei, fui até a cozinha. Minha tia-avó estava virada de costas, mexendo no fogão, e falou o bom dia de sempre. Ela parecia tranquila, como se nada tivesse acontecido. A primeira coisa que percebi foi que a chave do quarto do oratório estava em cima da geladeira. Ela sempre guardava lá. Só que dessa vez, a chave estava presa num chaveiro maior, junto com outras, como se quisesse dificultar pegar. Enquanto tomávamos café, eu olhava para ela e tentava imaginar se ela tinha estado acordada naquela madrugada. Mas a rotina dela parecia igual. Serviu o café, perguntou se tínhamos dormido bem, falou sobre o calor que estava fazendo e comentou que à tarde ia precisar sair para comprar umas velas novas. Quando ela falou das velas, eu senti minha irmã me encarar rápido. Eu não quis reagir. Foi como se nós duas, sem combinar, tivéssemos decidido não contar nada. Não sei se era medo de ela brigar com a gente por ter espiado ou medo de ouvir alguma explicação que a gente não queria saber. Depois do café, ela pediu para a gente ajudar a varrer a varanda. Passamos pela porta do quarto do fundo, que estava fechada e trancada. O cheiro de cera derretida vinha fraco pela fresta, misturado ao cheiro da madeira antiga. Eu tentei olhar por baixo da porta, mas não dava para ver nada. Só a sombra escura lá dentro. Durante o dia, tentei ocupar minha cabeça com outras coisas. Brincamos no quintal, ajudamos a regar umas plantas, assistimos TV. Mas, sempre que eu passava pelo corredor, era como se o quarto puxasse o meu olhar. Eu ficava imaginando as imagens viradas, as velas na beira do móvel, o terço balançando. E o pior, não tinha como provar que aquilo tinha acontecido de verdade. Se eu contasse para alguém, ia parecer exagero ou invenção. No fim da tarde, minha tia-avó entrou no quarto. Eu estava na sala e ouvi a chave girando. Ela ficou lá dentro um bom tempo. E quando saiu, estava segurando uma sacola de pano fechada que deixou no canto da cozinha. Só abriu quando começou a arrumar a mesa do jantar. Eram pacotes de velas, algumas novas e outras já usadas, com restos de cera nas bases. Ela separou umas 3 e levou de volta para o quarto, trancando de novo. Na hora de dormir, minha irmã veio deitar na minha cama. A gente não falou nada sobre o que viu, mas também não precisava. O silêncio era meio um acordo. E de algum jeito, eu sentia que se falássemos alto, aquilo ia ganhar mais força. Essa noite, eu evitei até olhar para o corredor.
Fiquei virada para a parede, ouvindo o barulho dos galos lá longe, esperando o sono chegar. Só que demorou. A cada estalo da casa, minha mente voltava para aquela vela apagando sozinha e para o som seco que a antecedeu. Acordei na manhã seguinte com aquela sensação de que tinha dormido pouco, mesmo sem lembrar de ter acordado durante a noite. Minha irmã parecia mais descansada, mas também estava quieta. Era como se o episódio tivesse virado um segredo nosso. A rotina na casa seguiu igual. Café forte na mesa, cheiro de pão aquecido, a tia-avó indo e vindo com calma pela cozinha. O quarto do fundo continuava trancado. A chave, como no dia anterior, pendurada no chaveiro grande no alto da geladeira. O curioso é que, nesses dias que ficamos lá, ela não tocava no assunto do quarto. Não dava ordens diretas para a gente se manter longe. Não repetia a proibição. Simplesmente agia como se fosse algo que não precisava mais ser falado. Isso, de alguma forma, deixava o clima mais estranho. No terceiro dia, ela precisou sair à tarde para resolver alguma coisa na igreja. Pediu que ficássemos em casa, trancou o portão e saiu levando a chave. Eu e minha irmã ficamos na sala, assistindo TV. No começo parecia normal, até que a energia caiu. Não sei se foi só na rua ou no bairro todo, mas a casa ficou silenciosa de um jeito pesado. A luz que entrava pela janela era suficiente para ver os móveis, mas deixava o corredor mais escuro. E mesmo sem querer, eu percebi que a porta do quarto do fundo estava diferente. Continuava fechada, mas não parecia tão justa no batente, como se a tranca estivesse frouxa. Eu fiquei na sala, fingindo não notar, mas minha irmã chamou minha atenção. "Tá vendo?" Ela apontou sem nem se levantar. Ficamos um tempo olhando de longe, até que um som muito baixo veio de lá. Era como se algo raspasse no chão. Pode ter sido um rato, pode ter sido qualquer coisa, mas naquela hora não importava. A lembrança da outra noite voltou inteira de uma vez. A gente decidiu se manter na sala até minha tia-avó voltar. E foi o que fizemos. Quando ela chegou, já com o entardecer, a energia tinha voltado. Ela abriu o portão, entrou sem pressa e passou direto pelo corredor. Abriu o quarto, entrou e ficou lá dentro um bom tempo, de novo. Naquela noite, antes de dormir, eu pensei muito no que a gente tinha visto. E cheguei à conclusão de que, mesmo se tivesse chance de entrar naquele quarto para conferir tudo de perto, eu não queria. Era como se ver aquilo outra vez fosse confirmar que não foi impressão, e isso tornava tudo pior. Passaram-se alguns anos e a gente deixou de ir tanto lá. Minha mãe arrumou outro jeito de nos deixar quando viajava. Mas uma vez, já adolescente, voltei na casa da tia-avó para uma visita rápida. Ela estava mais fraca, andando devagar, mas o quarto do fundo continuava igual. Trancado, chave em cima da geladeira. A diferença é que, dessa vez, quando passei pelo corredor, senti cheiro de vela apagada. Aquele cheiro de fumaça fria que fica no ar. E não era dia de missa, nem de visita de ninguém. Olhei para a porta e percebi que tinha um fio de cera endurecida, escorrendo pela fresta até o piso. Parecia recente. Não falei nada. Só fiquei ali por alguns segundos, olhando, até ouvir ela me chamando da cozinha. Fui e segui a conversa normalmente. Mas no caminho de volta para casa pensei, não importava quanto tempo tivesse passado, aquele quarto sempre ia estar do mesmo jeito na minha memória. E até hoje, quando vejo uma vela apagar sozinha, lembro daquela noite. Conta aqui nos comentários se você já viveu algo parecido. Sua história pode aparecer no próximo vídeo.